Olá, tudo bem? Nós estamos retornando para dar continuidade ao nosso curso sobre a reforma trabalhista em seus principais pontos. Concluída a parte relativa ao direito individual do trabalho, agora nós damos início ao direito coletivo, nosso estudo sobre os impactos da reforma em relação ao direito coletivo do trabalho. Muito bem, talvez seja exatamente nesse ponto que nós vamos encontrar as mudanças mais significativas do ponto de vista daquilo que são as consequências para a vida cotidiana, tanto dos trabalhadores quanto dos operadores do direito do trabalho em geral, advogados, juízes, enfim. Muito bem, em relação ao direito coletivo, eu vou tocar aqui, essencialmente, nos seguintes aspectos que nós podemos ver aqui no nosso slide. Primeiro, vamos tratar das possibilidades e limites da negociação coletiva. Algo que é objeto de um princípio muito conhecido, que é o princípio da adequação setorial negociada, que foi enunciado pelo professor Maurício Godinho Delgado. Hoje, graças à Lei 13.467, nós temos um conjunto de indicações muito específicas e objetivas em relação àquilo que é possível negociar coletivamente, é lícito, e aquilo que não é lícito negociar coletivamente. São os artigos 611-A de um lado e 611-B de outro. Vamos tratar, além disso, da possibilidade de anulação desses instrumentos e das alterações, especialmente do ponto de vista processual, que ocorreram nesse aspecto, assim como também relembrar aqui aqueles que são os limites impostos, tanto pelo artigo 8º, na sua nova redação da CLT, quanto pelo próprio artigo 611, especialmente parágrafos 2º, 4º e 5º da CLT. Trataremos, além disso, da ultratividade, algo que é objeto da súmula 277 do TST, atualmente suspensa, e que encontrou um novo regramento específico, objetivo, lá na CLT. Por fim, aqui nesse segundo tópico, vamos chamar assim, vamos tratar da aderência dos direitos e vantagens previstos nas normas coletivas aos contratos individuais, a chamada ultratividade, o conflito entre acordos e convenções coletivas de trabalho. Temos agora uma nova solução que afasta a necessidade de aplicação da teoria do conglobamento, como nós veremos. Trataremos ainda, no terceiro tópico, a respeito da representação dos empregados, daquelas empresas que contam com mais de 200 trabalhadores, algo que está no texto constitucional e que ainda não tinha sido regulamentado e agora passou a ser nos artigos 510-A a 510-D da CLT. Por fim, vamos tratar da alteração que ocorreu em relação às contribuições sindicais, que deixaram de ser obrigatórias e passaram, em certa medida, a serem facultativas, dependendo, para isso, da autorização concedida pelos empregados. Veremos de que modo isso se dá. Muito bem, começando pelas possibilidades e limites da negociação coletiva, como dizia, os artigos 611-A e 611-B da CLT descrevem aquilo que é possível negociar de um lado e aquilo que não é possível negociar de outro. O artigo 611-A, que nós vemos aqui na tela, traz 15 previsões de aspectos que são passíveis de negociação. O caput desse dispositivo diz que, em relação a esses 15 assuntos, o que for previsto em negociação coletiva e for objeto de formalização em acordo ou convenção coletiva de trabalho, terá força de lei. Na verdade, o dispositivo diz que prevalecerá sobre a lei. É importante ter em conta, ainda para tratar do caput desse dispositivo, que a medida provisória 808, editada logo depois da entrada em vigor da Lei 13.467, introduziu uma pequena modificação em relação ao caput, trazendo uma importante referência aos incisos 3º e 6º do artigo 8º da Constituição. O caput passou a dizer o seguinte: a convenção coletiva e o acordo coletivo, observados os incisos 3º e 6º do caput do artigo 8º da Constituição, têm prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem sobre. E aí segue. Bom, qual a importância de destacar esse aspecto? O principal aqui é dizer que
toda e qualquer negociação coletiva, para que tenha esse status, para que seja considerado, não é, superior à lei, tem que contar com a obrigatória interveniência das entidades sindicais. O que significa dizer que nenhuma negociação, ainda que promovida com uma pluralidade de trabalhadores, pode ter esta mesma força. A negociação coletiva, em sentido estrito, exige a obrigatória interveniência, participação das entidades sindicais. Mesmo no caso do acordo coletivo, em que a participação do sindicato dos empregados é determinante, é essencial, imprescindível. Muito bem. Note que a figura do representante de trabalhadores, nesse aspecto, não autoriza a celebração de qualquer ajuste coletivo para esse fim com tais representantes. Esses representantes não têm as mesmas prerrogativas dos sindicatos, sobretudo no tocante à negociação coletiva. Portanto, apenas, repito, negociação com o sindicato é que tem essa força. Muito bem. E o que pode ser objeto de negociação coletiva? Quais são os principais assuntos? Bom, o primeiro deles é o chamado banco de horas anual. Tá? Aqui nós precisamos lembrar aquela distinção que já foi estabelecida anteriormente, quando tratamos de jornada de trabalho, entre o banco de horas semestral e o banco de horas anual. O banco de horas semestral é aquele em que as horas extras prestadas devem ser compensadas no curso daquele mesmo semestre, não é? Nos 6 meses subsequentes. Aqui, em relação ao banco de horas anual, nós temos a possibilidade de a compensação ocorrer no curso dos 12 meses subsequentes. Então, há uma amplitude muito maior. Em relação ao banco de horas semestral, a lei nova, a Lei 13.467, não exige a negociação coletiva. Esse banco de horas semestral, de acordo com a nova lei, pode ser instituído mesmo por meio de acordo individual, desde que escrito. Já o banco de horas anual, esse sim, exige negociação coletiva conforme prevê o artigo 611-A. Muito bem, ao lado disso nós temos a referência aqui à possibilidade de negociação sobre jornada de trabalho de forma geral, não é? Respeitados os limites constitucionais, o que a rigor não traz grandes novidades, porque já era a partir do artigo 7º, 13, a interpretação prevalente nos tribunais, em certa medida. Por exemplo, a possibilidade de fixação de turnos, de elevação da jornada em turnos de revezamento, por negociação coletiva, objeto da súmula 423, entre outros. Uma novidade importante é a possibilidade de flexibilização do intervalo interjornada. Até aqui, o Tribunal Superior do Trabalho vinha entendendo, isso está na súmula 437, que o intervalo interjornada é matéria de segurança e saúde. Sendo matéria de segurança e saúde, não seria passível, seria infensa a negociação coletiva. A nova lei, entretanto, expressamente indica a possibilidade de haver negociação sobre esse aspecto, desde que respeitado o limite mínimo de 30 minutos. Tá? Lembre-se de que, de acordo com o artigo 71 da CLT, parágrafos 3º e 5º, já havia 2 exceções. A primeira, refeitório, quando a empresa mantém refeitório e recebe uma autorização do Ministério do Trabalho, para isso, ela pode reduzir o intervalo para até um mínimo de 30 minutos, desde que não haja prorrogação habitual de jornada. Ao lado dessa exceção, também havia uma outra, que é a dos motoristas e cobradores de transporte coletivo urbano rodoviário. Em relação a esses, se admite a diluição do intervalo interjornada nos termos do parágrafo 5º do artigo 71. Também poderia ser lembrada como exceção a hipótese do empregado doméstico, de acordo com a Lei Complementar 150. Muito bem, com o advento da reforma, nós vemos surgir uma nova possibilidade, que é a da redução do intervalo mediante negociação coletiva, de forma mais geral. Há uma certa resistência da magistratura a esta possibilidade, em razão precisamente do princípio da adequação setorial negociada, que traz como um limite importante esse das regras de segurança e saúde, que, à luz da jurisprudência do TST, são exatamente as aqui objeto dessa proteção concedida ao intervalo interjornada. Enfim,
Muito bem, depois eu não vou tratar de cada um dos 15 itens, só destacar alguns aspectos. Nós temos uma referência aqui também aos planos de cargos, salários e funções, né? Assim como também a identificação das funções de confiança, que poderiam ser objeto de negociação coletiva. No caso de planos de cargos e salários, nós vimos aqui que, de acordo com a nova redação do artigo 461, não é mais necessária a previsão de progressão por antiguidade e merecimento alternadamente. De forma que, em relação a esse aspecto, admite-se a possibilidade de negociação coletiva, estabelecendo que a progressão vai se dar só por merecimento ou só por antiguidade. De outro lado, em relação à identificação das funções de confiança, é importante destacar que isso deve naturalmente considerar o princípio da primazia da realidade. Então, não vai adiantar nada indicar no acordo coletivo que tais ou quais funções são de confiança, se na prática se constatar que, na verdade, o empregado não, apesar de nominalmente exercer aquela função, na prática não conta com uma fidúcia particular, não é? Claro que a principal preocupação aqui diz respeito à incidência dos artigos 62, inciso 2º da CLT e do artigo 224, não é? Que tratam da questão das horas extras em relação a esses exercentes de função de confiança. Então, para esse fim, vai ser necessário considerar aquilo que na prática, na realidade, ocorre, à luz desse princípio. Muito bem, o regulamento empresarial também poderá ser objeto de negociação coletiva, o que nos apresenta aqui uma fonte formal autônoma de direito do trabalho, não é? Não é muito comum, não é? Esse processo não costuma ser democrático, o regulamento empresarial costuma ser gestado e imposto pelo empregador, mas é claro que seria muito bem-vinda essa negociação nesse aspecto. Depois também será possível negociar coletivamente ter por objeto, não é? Regras em torno da representação dos trabalhadores, não é? Dessas empresas que contam com mais de 200 empregados. Também pode ser objeto de negociação coletiva o teletrabalho, e aqui nesse ponto, um dos aspectos principais diz respeito aos custos do teletrabalho, a questão da alteridade, não é? Isso pode ser objeto de negociação coletiva. Sobreaviso, não é? A definição dos parâmetros que podem caracterizar ou não o sobreaviso. Não é? Claro que o TST tem uma posição já firmada na súmula 428, segundo a qual o sobreaviso se caracteriza também pela instituição de regimes semelhantes ao de plantão, em que o sujeito é escalado para determinados dias e nesses dias não pode se engajar em outras atividades. Então ele perde o seu tempo, né, o tempo que ele tem à sua própria disposição. Também aqui deve ser analisada a questão sob a perspectiva do princípio da primazia da realidade. Depois, a questão do polêmico trabalho intermitente, né? Há diversos aspectos aqui, como, por exemplo, o prazo para pagamento, né? Que poderão ser objeto de negociação coletiva. Remuneração por produtividade, um aspecto essencial, especialmente quando no nosso país se procura, de alguma maneira, estimular a produtividade, não é? Que é inferior, em regra, à maior parte dos países que tem o mesmo status de desenvolvimento. Gorjetas, remuneração por desempenho individual, tudo isso também poderá ser negociado coletivamente. Modalidade de registro de jornada de trabalho, já era possível negociar coletivamente, e o Ministério do Trabalho, inclusive, só autorizava a instituição de mecanismos alternativos de controle de jornada mediante negociação coletiva. Então, não se trata propriamente de uma novidade. Troca de dia de feriado, aqui sim, há uma certa novidade nesse aspecto, considerando que há uma previsão aqui mais genérica, não é? Mais generalizante. Até aqui, a Lei 10.101 autorizava a possibilidade de deslocamento do dia de repouso semanal. Mas quanto aos feriados, havia um certo engessamento. Agora, há uma maior liberdade de redefinição dos dias de trabalho, considerando a possibilidade de negociação coletiva. A questão do enquadramento do grau de insalubridade, assim como da prorrogação da jornada em ambientes insalubres, foi alterada com o advento da medida provisória 808. A medida provisória 808 trouxe uma nova redação ao inciso 12. Aqui na tela, voltando, nós temos nesse slide a descrição. O
que pode ser negociado? Enquadramento do grau de insalubridade e prorrogação de jornada em locais insalubres, incluída a possibilidade de contratação de perícia, afastada a licença prévia das autoridades competentes do Ministério do Trabalho, desde que respeitadas na integralidade as normas de saúde, higiene e segurança do trabalho previstas em lei ou em normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Portanto, o que mudou aqui? A questão do enquadramento do grau de insalubridade permanece aqui e se incluiu a possibilidade de contratação de perícia. Bom, novamente, a questão do enquadramento depende do nível de exposição, mínimo, médio ou máximo. Então, isso necessariamente vai ter que ser objeto de uma prova pericial, como regra. A negociação coletiva não poderá simplesmente afastar. Então, há um certo consenso de que também aqui deverá ser respeitado o princípio da primazia da realidade. Pois bem, depois em relação à questão da prorrogação da jornada em atividades insalubres, afastando-se a necessidade de autorização prévia do Ministério do Trabalho, é importante considerar que a jurisprudência do TST ruma no sentido contrário. E a inclinação que eu imagino que nós possamos inferir da evolução da jurisprudência é de que a tese vai ser mantida, ou seja, a jurisprudência do TST tende a dizer que a negociação coletiva não pode afastar essa autorização. Essa é a tendência, mais uma vez, considerando que se trataria de regra de segurança e saúde do trabalho. É importante ter em conta que há ministros, é claro, uma posição minoritária, como é o caso do ministro Ives, que defendem que, na verdade, a tutela da segurança e saúde concerne aspectos como, por exemplo, a instalação de equipamentos de proteção, por exemplo, de um extintor de incêndio. Isso não poderia ser afastado. Mas na leitura desses ministros, a interpretação que o ministro Ives concede, por exemplo, a essas regras, entende que tudo que for aspecto remuneratório, por exemplo, o valor do adicional, isso poderia ser negociado coletivamente. Insisto, é uma posição minoritária, mas é a que ele, por exemplo, defende. Prêmios de incentivo em bens ou serviços e, por último, participação nos lucros e resultados, o que também não é novidade, considerando que o próprio artigo 7º 11 da Constituição remete a negociação coletiva à PLR. Aliás, a Lei 10.101, que também trata desse assunto, exige como condição para que a PLR não tenha natureza remuneratória que ela seja objeto de negociação coletiva. Muito bem. Avançando, sim, antes de seguir, é importante ter em conta que o trabalhador hipersuficiente, aquele que recebe mais de 2 vezes o teto, isto é, R$ 11.062,62, em relação a este trabalhador, se tiver diploma de nível superior, todos esses assuntos, todos esses aspectos podem ser negociados diretamente sem a participação do sindicato. Muito bem, agora sim, seguindo adiante, nós temos a relação trazida pelo artigo 611b quanto aos assuntos, as matérias que não podem ser negociadas coletivamente, isto é, que figuram como objeto ilícito e, portanto, podem levar à nulidade das normas coletivas. O 611b traz 30 incisos, enquanto o 611a traz 15. O caput do 611b diz: constituem objeto ilícito de convenção ou acordo coletivo exclusivamente a supressão ou a redução dos seguintes direitos. Aqui há uma sinalização de que se trataria de um rol taxativo, mas é claro que a tendência jurisprudencial não é essa, é de considerar que esse é um rol meramente exemplificativo. O que se percebe em boa parte das referências aqui contidas é de que foram reproduzidos diversos dos incisos do artigo 7º da Constituição, tornando-os infensos explicitamente à negociação coletiva. Eu vou destacar aqueles que me chamam mais atenção. Primeiro, as regras de identificação profissional. É claro, por quê que não se pode transacionar, mesmo coletivamente, esses aspectos? Porque a questão da identificação profissional é um direito instrumental, aquele direito que talvez seja o mais relevante na relação de emprego, que é o direito ao reconhecimento do status jurídico de empregado. O direito ao estatuto jurídico, o direito que o empregado tem de ser reconhecido como tal, porque esse direito é uma espécie de metadireito de que dependem todos os demais.
não é? Uma vez reconhecido como empregado, ele vai então fazer jus a todos os direitos subsequentes, como férias, 13º, FGTS, entre outros. Portanto, essas regras relativas à identificação profissional são fundamentais, não podem ser negociadas coletivamente, não podem ser flexibilizadas. O valor mensal e a indenização rescisória do FGTS, isto é, a multa de 40%, né, pode ser objeto de distrato, a multa, né, pode ser diminuída por meio do distrato, até pela metade, mas não pode ser objeto de negociação coletiva. Regras em torno do salário mínimo também não poderão ser negociadas, evidentemente. Não se pode admitir que, por exemplo, um piso normativo seja inferior ao salário mínimo. O valor nominal do 13º, então aqui a proteção concerne especificamente ao valor nominal. Então, em tese, a contrário do senso, alguns aspectos do 13º poderiam eventualmente ser negociados, é pelo menos a interpretação sugerida. Não é? Mas a jurisprudência tem sido restritiva nesse aspecto. E há uma inclinação, aqui inclusive no slide nós temos uma referência, não é? A um enunciado da ANAMATRA, que eu vou mostrar aqui brevemente, que diz que seria objeto ilícito. Não é? Seria ilícita a transação, ainda que coletiva, dos reflexos e integrações do 13º. Não é? Isso foi um enunciado desta jornada promovida pela ANAMATRA. Remuneração do trabalho noturno superior à do diurno, é? 20% para os trabalhadores urbanos e 25% para os rurícolas, isso também não poderia ser transacionado. É curioso observar aqui que a jurisprudência do TST admite a possibilidade de elevar, por outro lado, o adicional noturno e, em troca disso, suprimir a hora ficta noturna de 52 minutos e 30 segundos em relação aos trabalhadores urbanos. Também aqui nós vemos a menção ao repouso semanal remunerado, que não pode ser suprimido e não pode ter o seu valor eventualmente flexibilizado. O que se admite, por outro lado, é a possibilidade de deslocar o repouso semanal do domingo para algum outro dia, desde que a cada 7 dias haja a pausa hebdomadária, não é? Que segundo prevê a OJ 410 da SBDI 1. Remuneração do serviço extraordinário superior ao ordinário, né? Licenças maternidade, paternidade, número de dias de férias, tudo isso é impassível, não pode ser negociado coletivamente. O aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, de no mínimo 30 dias, também não pode ser negociado, se admite ampliar, nunca reduzir. Não é? Normas de segurança e saúde, e aqui, para ser redundante, em certa medida, a reforma explicitou que duração do trabalho e intervalos não são considerados direitos submetidos às regras de segurança e saúde. Não se trata de segurança e saúde. Não é? Essa interpretação fixada pelo legislador que nos legou a Lei 13.467. Adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres ou perigosas, o que em certa medida aí entra em contradição com a possibilidade de enquadramento do grau de insalubridade, a meu juízo. Dia de ação, a prescrição, por exemplo, não vai poder ser alterada em prejuízo do trabalhador. Né? Em tese, poderia se admitir ampliar o prazo prescricional, mas nunca reduzir. Né? O direito é associado intrinsecamente ao próprio direito de ação, né? Ao próprio direito à jurisdição. Né? Discriminação, igualdade de direitos entre avulsos e empregados, que consta do artigo 7º, 33 da Constituição Federal. Né? Direito de greve, alguns aspectos, como, por exemplo, a definição das atividades essenciais, trabalho do menor, trabalho da mulher, são alguns dos aspectos que figuram nesse rol de matérias que não podem ser negociadas coletivamente. Pois recomendo que leia e releia esta relação, que é muito importante como referência para a negociação coletiva daqui por diante. Devo destacar que há uma certa, vamos dizer assim, resistência inicial da magistratura, ou parte da magistratura, em relação a alguns desses aspectos, conforme já havia destacado. Muito bem. Agora, em relação à impugnação desses instrumentos coletivos, é importante ter em conta os parágrafos do artigo 611-A, que nós agora exibimos aqui no slide. Né? Então, vamos ver o que temos de novidade aqui. Primeiro, repetir o que já foi dito aqui em um outro momento, não é? Que
a possibilidade de intervenção jurisdicional, o controle jurisdicional sobre estes instrumentos coletivos passará a se restringir de acordo com a lei, notem bem, de acordo com a lei, não é? Passará a se restringir aos pressupostos de validade indicados no artigo 104 do Código Civil. E quais são esses pressupostos? Capacidade das partes, então se houver algum problema, por exemplo, de irregularidade do sindicato, não é? Isso pode levar ao reconhecimento da nulidade daquela norma coletiva firmada pelo sindicato que, por exemplo, não representa legitimamente os interesses daquela categoria naquela base territorial. Depois, em segundo lugar, forma prescrita ou não defesa por lei. E aqui, na CLT, nós temos diversos dispositivos concernentes à forma, a começar pelo conjunto de cláusulas obrigatórias que a lei prevê, não é? Como aquela que deve delimitar a abrangência subjetiva e objetiva da norma coletiva, não é? Abrangência espacial, por exemplo, né? Quais são os municípios alcançados por aquela regra, quais são os trabalhadores, não é? Englobados, enfim, isso é uma cláusula obrigatória evidente. Depois, além disso, será necessário proceder à assinatura do instrumento e realizar o depósito, não é? Perante o Ministério do Trabalho para conferir publicidade. Não é? São todas regras formais que, não respeitadas, podem levar ao reconhecimento da nulidade. Em terceiro lugar, nós temos o pressuposto que, na minha avaliação, é o mais importante, que é a licitude do objeto. No tocante à licitude do objeto, nós temos os artigos 611-A, né, e seus respectivos incisos, e 611-B, seus respectivos incisos, que descrevem o que é lícito e o que não é lícito, não é? Negociar. Bom, essa é uma tentativa de equacionamento da questão que encontra alguma recalcitrância da magistratura, conforme já havia ressaltado. Muito bem. A nova lei ressalta que não pode ser considerada uma condição de validade a expressa previsão de contrapartidas, o que na jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, sobretudo a partir da leitura que o Supremo fez da matéria, tem sido considerado um elemento importante. A existência de contrapartida, por exemplo, foi a exigência que o Supremo fez para validar a supressão das horas itinerárias por negociação coletiva, a época em que as horas itinerárias estavam previstas lá no parágrafo 2º do artigo 59. Não é? O TST vem referendando essa tese, exigindo uma explícita contrapartida no instrumento coletivo como condição para validar a norma no tocante à supressão da jornada itinerária, das horas, não é? O pagamento das horas itinerárias. Muito bem, a Lei 13.467 diz que não pode ser considerada uma condição de validade. Por outro lado, entretanto, e de forma excepcional, no tocante à redução de salário ou jornada, aqui se prevê expressamente a necessidade de contrapartida. E qual seria a contrapartida? Garantia de emprego durante o prazo de vigência do instrumento. Então, excepcionalmente, quando se tratar de redução de salário, não é, nós temos que avaliar se há uma contrapartida específica. E qual seria ela? Garantia de emprego durante todo o período de vigência da norma coletiva, que vier a contemplar isto. Depois, em caso de procedência da ação anulatória coletiva, não é, haverá a subsequente anulação da cláusula compensatória em caso de a pretensão formulada nessa ação ser acolhida. Então, se for declarada nula uma determinada cláusula que fixe um dado direito, será também anulado, por via de consequência, a eventual cláusula compensatória. Por isso, em negociação coletiva, eu já recomendava isso aos nossos clientes, antes mesmo da reforma, e agora, então, recomendo mais enfaticamente, que quando se for firmar um instrumento coletivo, não é? Se for negociar coletivamente algum aspecto, é necessário e imprescindível, não é? Vincular as cláusulas. Então, por exemplo, se a empresa for conceder uma elevação do adicional de horas extras, de 50 para 100, é importante prever uma outra cláusula que possa figurar como contrapartida ou como compensação explícita. Porque uma vez
anulada esta primeira cláusula, a segunda também será, por via de consequência, anulada. Uma novidade também importante é a de que os sindicatos poderão, na verdade, deverão figurar como litisconsortes necessários nas ações coletivas nas quais se pretenda a anulação das cláusulas coletivas. Nesse aspecto, é importante lembrar que houve uma mudança trazida pela medida provisória 808. Antes, no texto original da Lei 13.467, tanto em ações individuais quanto coletivas, era necessário que o sindicato estivesse presente como litisconsorte. Agora, só nas ações coletivas em que essa nulidade for pretendida é que o sindicato, que for subscritor da norma, deverá participar. Avançando um pouco mais, nós temos que necessariamente fazer uma rápida referência à questão da ultratividade. Não é? E o que nós tivemos de mudança aqui? Bom, só para rememorar, não é? Nós tínhamos uma primeira diretriz na súmula 277 que dizia que os direitos e vantagens previstos nos instrumentos coletivos não aderiam ao contrato de trabalho, ao contrato individual. Então, se, por exemplo, havia um adicional de horas extras de 100%, expirado o prazo de vigência dos instrumentos coletivos, que é de no máximo 2 anos, nós retornávamos ao patamar legal pré-existente. Era o que alguns autores chamavam de repristinação dos mínimos legais. Muito bem, em 2012 nós tivemos uma mudança na redação da súmula 277 e ela passou a contemplar uma tese em sentido oposto. A súmula passou a dizer o contrário, isto é, que os direitos e vantagens previstos nesses instrumentos se incorporavam aos contratos individuais e só poderiam ser alterados ou suprimidos mediante novo instrumento coletivo. Não é? Apenas então, com a superveniência de um novo acordo, uma nova convenção coletiva, uma nova sentença normativa, é que se poderia admitir eventual supressão ou redução desses direitos. É importante lembrar, aliás, a respeito da sentença normativa, que essa regra foi mitigada pelo PN 120, mas não é o assunto propriamente da nossa aula. Pois bem, num terceiro momento, o Supremo Tribunal Federal, não é, numa decisão, na verdade, foi uma decisão monocrática, não é, do ministro Gilmar Mendes, determinou a suspensão de todos os processos em que essa matéria era discutida, a matéria contida na súmula 277. Porque o ministro Gilmar entendeu que essa mudança abrupta não poderia ter sido feita pelo TST, à revelia do que previa o próprio regimento interno do tribunal. É? Entre outros argumentos, o ministro Gilmar entendeu que isso produzia uma grave insegurança jurídica. Pois bem, e agora, num quarto momento, o que nós vemos? A Lei 13.467 altera o parágrafo 3º do artigo 614 e esvazia essa discussão ao explicitamente dizer o seguinte: não será permitido estipular duração de convenção ou acordo coletivo de trabalho superior a 2 anos e aí de modo expresso, sendo vedada a outra atividade. Então, com isso, há uma expressa e inegável sinalização do legislador, não é? Rejeitando a teoria da ultratividade. De modo que os direitos previstos em instrumentos coletivos só valem pelo seu tempo de vigência. Expirado o tempo de vigência, que é de no máximo 2 anos, nós retornamos aos patamares mínimos legais. Não é? Claro que se a empresa continuar observando esses patamares previstos nos instrumentos coletivos, aí sim, não é? Uma vez expirado o instrumento coletivo, considerando o princípio da habitualidade, enfim, da estabilidade financeira, nós podemos entender que esses direitos seriam incorporados aos contratos individuais, mas aí por uma manifestação de liberalidade do empregador. Muito bem. E, por fim, em relação às normas coletivas, nós não podemos deixar de destacar a importantíssima mudança que se deu no artigo 620. O artigo 620, como nós sabemos, é o que trata do conflito entre acordos e convenções coletivas de trabalho. O acordo coletivo de trabalho, conforme nós nos recordamos, é aquele firmado entre a empresa, uma ou mais empresas, e o sindicato dos empregados, respectivo. Já a convenção coletiva é aquela firmada entre sindicatos dos empregados de um lado e sindicatos dos empregadores de outro. Como se vê, a convenção coletiva é mais abrangente do que o acordo coletivo. Até aqui,
o que se adotava para equacionar um eventual conflito internormativo entre um acordo e uma convenção coletiva? Se adotava o princípio da norma mais favorável. E aí se aplicava a chamada teoria do conglobamento, de modo que nós teríamos que considerar aquela norma que no seu conjunto era mais benéfica para aplicá-la na sua integralidade. Não é? Agora, com o advento da reforma, o artigo 620 muda completamente e nós temos a seguinte redação: as condições estabelecidas em acordo coletivo de trabalho sempre prevalecerão sobre as estipuladas em convenção coletiva de trabalho. Então, não há mais dúvida, diante de um conflito entre acordo coletivo e convenção coletiva, prevalece a regra mais específica, que é o acordo. É importante lembrar que o fundamento teórico para isso é o de que o princípio da norma mais favorável só seria aplicado aos conflitos envolvendo normas de status diferenciado. Então, por exemplo, uma lei ordinária e um decreto. Aí prevaleceria a norma mais favorável. Agora, quando se trata de um conflito entre normas de mesmo status, por exemplo, duas leis ordinárias, nós temos que invocar as regras da Lei de Introdução das Normas de Direito Brasileiro para compor esse conflito. Entre essas regras consta precisamente aquela que prestigia o princípio da especialidade. A lei especial derroga a geral. De modo que, nesse caso, o instrumento mais específico, o acordo, derroga o mais genérico, não é? A convenção coletiva. E com isso, nós podemos seguir adiante para tratar, eu vou só tangenciar esse assunto, na verdade, apresentar algumas poucas observações em relação a essa questão dos representantes dos trabalhadores. Não é? Há um conjunto de regras aqui específicas em torno, por exemplo, do procedimento para a eleição, que eu entendo que não seria o caso de comentar de forma individualizada. Eu começo dizendo e reafirmando, não é, que não há um conflito de atribuições, um conflito entre o representante, essa figura do representante dos trabalhadores e dos sindicatos, entidades sindicais. Tá? Em vários outros países existe uma figura semelhante. Na Inglaterra, por exemplo, existem os chamados shop stewards, não é? Que cumprem, embora lá o papel seja um pouco diferente, mas cumprem uma finalidade semelhante a essa que nós temos aqui. Muito bem, já havia previsão na Constituição Federal, como dizia, desde a sua redação original, e, no entanto, a figura não tinha sido regulamentada. O que o legislador fez aqui foi simplesmente suprir essa mora, não é? Esta ausência, trazendo uma série de regras. Agora, em todas as empresas com mais de 200 empregados, é assegurada a eleição de uma comissão para representar esses trabalhadores diretamente, com essa finalidade primária de promover o entendimento direto com os empregadores. Essa comissão, não é, vai ter um número fixado pelo correspondente número de trabalhadores na empresa, não é, de 3 até 7 membros, não é, e entre as atribuições, nós poderíamos destacar aqui essa representação dos empregados perante a administração da empresa, a promoção do diálogo e entendimento no ambiente de trabalho, com o fim de prevenir conflitos. Então, é um papel, eu diria, que quase político, vamos dizer assim, não é? Para tentar diminuir as fontes de tensão e de conflitos que podem existir no ambiente de trabalho. Não é? Também, aqui, a busca da isonomia, não é? Tratamento justo e imparcial aos empregados, impedindo que haja qualquer forma de discriminação. A apresentação de reivindicações específicas de empregados ou grupos de empregados no âmbito da representação específica. E, por último, o acompanhamento da observância, né, do cumprimento das leis trabalhistas, previdenciárias, assim como dos instrumentos coletivos. Como nós vemos aqui, em nenhuma dessas atribuições consta por exemplo, negociação coletiva, a instauração de dissídio coletivo, a aprovação de uma pauta de reivindicações para greve, por exemplo. Nada disso consta no rol de atribuições. Os representantes dos trabalhadores têm estabilidade, não é? Aqui essa regra está prevista explicitamente, não é? No artigo 510-D, não é? Aqui no parágrafo 3º consta expressamente essa previsão. Não é? E
uma coisa importantíssima, né, até para explicitar isso que eu havia dito antes, é a previsão que nós temos no artigo 510-E, que diz categoricamente: a comissão de representantes dos empregados não substituirá a função do sindicato de defender os direitos e interesses coletivos e individuais da categoria, inclusive em questões judiciais e administrativas, hipótese em que será obrigatória a participação dos sindicatos em negociações coletivas nos termos dos incisos 3º e 6º da Constituição. Esse dispositivo foi introduzido pela medida provisória 808 e torna explícita, não deixa dúvida, quanto à distinção de papéis. Não é? Então não há concorrência entre essa figura do representante dos trabalhadores e a das entidades sindicais. E assim nós chegamos ao último ponto a respeito do direito coletivo, que concerne a alteração que tanta polêmica ocasionou, que foi aquela trazida em relação às contribuições sindicais. Nesse ponto, nós não podemos deixar de recordar que as entidades sindicais contam com 4 fontes de receita, essencialmente: as contribuições sindicais, as contribuições confederativas, as contribuições assistenciais e as contribuições associativas. As contribuições sindicais, que eram conhecidas como imposto sindical, tem natureza tributária, não é? Essas foram as que sofreram a alteração promovida pela Lei 13.467. As contribuições confederativas são essas fixadas em Assembleia Geral e que se destinam à manutenção do sistema confederativo. Elas se destinavam a substituir as contribuições sindicais, mas na Constituição de 88 foram acrescentadas. Essas contribuições confederativas só podem ser exigidas dos membros da categoria filiados ao sindicato. As contribuições assistenciais, também chamadas de taxa de reversão, são aquelas fixadas em norma coletiva, no acordo ou convenção coletiva, com o objetivo de, vamos dizer assim, retribuir o trabalho do sindicato. Em geral, isto é fixado em um percentual ou um valor que faz referência ao reajuste obtido na negociação coletiva. Também só poderiam ser exigidas dos membros filiados ao sindicato. A jurisprudência é pacificada no TST e no Supremo. Tá? Aqui nós podemos citar o PN 119, a súmula vinculante número 40 do Supremo, a súmula 666, enfim, a J17 da STC. E por fim nós temos as contribuições associativas, aquelas fixadas no Estatuto do Sindicato e que se destinam, em geral, ao valor mensal, né, por isso também é chamado de mensalidade sindical, e que tem o objetivo de manter, por exemplo, os clubes que os sindicatos oferecem aos seus membros, não é? As antigas locadoras de vídeo, não é, que os sindicatos tinham, enfim, farmácias e outros. Não é? Essas mensalidades também, tal como as duas anteriores, não é, só poderiam ser cobradas dos membros filiados. Pois bem, voltando, as contribuições sindicais têm natureza tributária e poderiam ser exigidas de todos os trabalhadores, integrantes ou não dos sindicatos. O que mudou? Em essência, agora é imprescindível que haja autorização dos empregados. Veja, por exemplo, o que diz o artigo 545. Os empregadores ficam obrigados a descontar da folha de pagamento dos seus empregados. O valor aqui, como regra, equivale a um dia de salário por ano, não é? Desde que aí a mudança. Essa é a mudança. Desde que por eles devidamente autorizados. As contribuições devidas ao sindicato quando por estes notificados. Tá? Então, a autorização agora é imprescindível. O 578 repete basicamente a mesma coisa. As contribuições devidas aos sindicatos, aqui diz que tanto de categoria econômica, de empresa, quanto profissionais, de empregados, não é? Podem ser, enfim, pagas, não é? Desde que prévia e expressamente autorizadas. Então, agora nós temos a exigência de uma autorização prévia e expressa. Não é? E aqui há uma
possível, né, inclinação de se aplicar o que a súmula 372 exige, perdão, 342, que é a autorização individual prévia por escrito. Porque já há alguns sindicatos defendendo a possibilidade de uma autorização mediante Assembleia Geral. Entretanto, eu diria que a tendência talvez seja a de exigir uma autorização individual, seja das empresas, no caso dos sindicatos patronais, seja dos empregados, no caso dos sindicatos de trabalhadores. Não é? Mas aqui, por exemplo, entre os enunciados da Ana Mastra, consta um em que esta tese da autorização pela Assembleia não só é acatada, como ela é afirmada. Não é? Aqui nós temos no slide a menção a esta possibilidade. A contribuição sindical possui natureza tributária, tarará. Assim, na verdade aqui nós estamos diante de uma tese que foi levada ao Supremo mediante provocação por ADI, não é? Por diversas entidades sindicais, defende a tese de que se trata de natureza tributária, não é? A contribuição sindical teria essa natureza e por isso só poderia ser objeto de alteração mediante lei complementar. Não é? Nesse momento que eu gravo, aliás, há já algumas decisões de primeiro grau seguindo esta diretriz. Não é? Essas foram, em essência, as principais alterações ocorridas no tocante ao direito coletivo do trabalho. Desse modo, eu encerro a nossa rápida aula sobre esses aspectos, novamente ressaltando que eu continuo à disposição. Pode enviar um e-mail para trabalho@gaudio.com.br, contendo suas dúvidas, observações, críticas, todas serão bem-vindas. Novamente agradeço a sua paciência e espero contar com a sua presença na nossa próxima aula. Muito obrigado.